pessoal, Raquel da Educação Canina, bem-vindos ao nosso primeiro episódio de perguntas e respostas. Para quem ainda não sabe, todos os domingos nós vamos postar uma foto no Instagram e no Facebook dizendo perguntas e respostas, faça a sua aqui. Para mandar sua pergunta é só você colocar no comentário, seja na foto do Instagram ou seja na foto do Facebook, é a mesma foto. Na quarta-feira a gente solta o vídeo com a sua resposta. Vamos conferir o primeiro episódio, teve muita pergunta bacana. Bom pessoal, vamos para a primeira pergunta dessa semana. A pergunta vem da Suzana Lourenço pelo Facebook. A Suzana pergunta: como fazer para o cachorro não pular nas pessoas, nem quando chegam em casa ou ao sair na rua? Bom, Suzana, primeiro, obrigada por ter enviado a sua pergunta. É uma pergunta super interessante e super comum. Muita gente tem a mesma dúvida que você. Se o seu cão pula bastante dentro de casa quando as pessoas entram na sua casa ou quando você vai pegar guia para levar ele para passear, são dois cenários diferentes que demonstram o mesmo sintoma. É um sintoma de excitação extrema, ansiedade, agitação. Então, como lidar com cães com essa característica? Eu sempre falo para os meus clientes que se você tem um cão com essa característica, o seu papel é mostrar uma postura um pouco mais serena. Então, na hora que as pessoas chegarem na sua casa, ou você mesma, quando você chegar e sair de casa, os seus movimentos dentro de casa tem que ser mais neutros em relação ao seu cachorro. Então, evite falar muito com ele, evite falar, oi, não sei o quê, oi, fofinho. Então, assim, seja mais neutra, né? Tenha uma postura mais de ignorar ele e não tanto direcionar essa energia para ele. Eu sei que às vezes a gente pensa, mas o que isso significa, né? Cães que são facilmente excitáveis, qualquer coisa tira eles do foco. Então, às vezes até a forma que você olha para ele, se você dá risada, às vezes você não está nem falando nada, mas só de você chegar perto e a sua linguagem corporal expressar qualquer tipo de excitação ou alegria, isso já vai fazer com que o seu cão saia do lugar de uma forma mais frenética. Então, você e todos os membros da sua família comece a lidar com esse cachorro de uma maneira mais neutra, mais serena, ignorar um pouco mais ele. Evite falar tanto com ele. Na hora que você for sair para passear, ao invés de você falar, ai, vamos sair, vamos passear, não fale nada. Faça o seu movimento de buscar a coleira e a guia. Lógico que ele já vai entender o que você está fazendo. Então, seja neutra. E quando você vê que ele começa a se agitar, você só... não. Antes de você colocar a guia nele, é importante que ele esteja calmo. Como fazer isso? A gente atinge a calma com paciência. Então, você precisa esperar que esse momento de calma aconteça. Como que você vai esperar? Não é virar as costas para ele, esperar ele ficar calmo sozinho e depois você voltar. Você tem que ser essa fonte de transição de energia. Então, esteja na presença dele, fique na frente dele. Ele vai pular em você, interrompa, corrija, bote ele no chão de novo. E se mantenha calma com a guia na frente dele. Todas as vezes que você fizer o movimento na direção de pôr a guia no pescoço dele, ele se agitar e pular, levantar, você retrai e diz não. Então ele vai começar a entender que a única forma de ter a guia no pescoço dele para ele sair é ele ficar calmo. Para isso você vai precisar dedicar tempo. E tempo é que muita gente não quer dedicar, mas isso é importante. A sua paciência vai definir o resultado desse trabalho. Então, da mesma maneira que quando você coloca a guia nele, você espera que ele esteja num estado calmo, pense nessa mesma reação quando você chega em casa ou quando as suas visitas chegam em casa. Então, primeiro, para você e a sua família, as pessoas que convivem diretamente com ele, instrua todo mundo a ter uma postura um pouco diferente com ele. Então, quando você chega em casa, não chegue em casa e imediatamente faça, oi, cheguei, mamãe chegou. Não. Chegue em casa, ignore ele completamente. Coloque a sua bolsa, guarde a sua bolsa, troque de roupa, tome um banho, vá comer um lanche, faça o que você normalmente faz. Espere pelo menos 10 minutos antes de fazer contato visual com ele, tá? Pode parecer meio estranho? Pode, mas o resultado é tremendo. Se você fizer isso, você vai perceber que seu cão vai começar a processar uma informação diferente. Ele vai falar, ué, agora minha mãe chega em casa, eu não tenho mais tanto tumulto, o que é que eu faço para conseguir a atenção dela? A sua resposta é, você fica calmo. Quanto mais calmo você tiver, mais atenção minha você vai ter. Então, troque esse ritual de excitação para um ritual de calma. Mas você é o mais importante nessa equação. Você tem que ficar tranquilo. Então, chegue em casa, respire fundo.
faça suas coisinhas, ele vai circular um pouco ao seu redor porque ele não vai entender o que está acontecendo. Mas em algum momento ele vai sentar e se acalmar. Esse é o momento que você faz o seu contato visual com ele. Lembre que, se ele já é excitado naturalmente, já é um pouco mais agitado, quando você fizer a sua aproximação, não faça, que lindo, você ficou ótimo. Não. Lembre que excitação é um extremo, né? Você tem que, para você chegar no equilíbrio, você tem que lidar com a excitação com muita calma para vocês dois atingirem o equilíbrio, vocês dois estarem no mesmo lugar. O fato dele pular na rua nas pessoas é só um reflexo do que ele já faz em casa. Então por isso que eu bato bastante no ponto de treine o seu cão dentro de casa e você vai ver o resultado disso na rua. Lógico, a rua tem muito mais distrações, muito mais pessoas, outros cães, coisas acontecendo. Então é muito mais fácil seu cachorro aprender em casa e na rua você só reforçar o que ele já sabe do que você esperar que na rua ele de repente se transforme num cachorro diferente. Então, Suzana, para você, minha dica é trabalhe dentro de casa, controle de impulso. Dá uma lida no site, tem alguns artigos interessantes que falam sobre isso e alguns vídeos no meu canal do YouTube também. Controle de impulso é o cachorro aprender a se controlar, a se acalmar diante de coisas ou distrações que fariam com que ele ficasse agitado. E você pode começar esses exercícios na sua própria casa. Uma dica para você é a ferramenta que você usa. Eu não sei que tipo de coleira e guia você está usando, mas se você tem um certo grau de agitação e você precisa manter o controle, minha sugestão é tente usar uma guia unificada, porque você vai ter a possibilidade de corrigir ele quando ele estiver fazendo algum comportamento que você não concorda, que no seu caso é pular. Então, o pular nas pessoas e pular nas visitas é um comportamento comum de cães agitados que nunca foram corrigidos ou nunca foram orientados, né? Nunca foi dito a eles como cumprimentar as pessoas. Então, para as suas visitas, eu indico que você converse com elas e fale para elas fazerem a mesma coisa que você vai fazer. Comece a ignorar ele quando as visitas chegarem em casa, ninguém toca nele, ninguém olha para ele, ninguém fala com ele. Espere 10, 15, 20 minutos, o tempo que for necessário para ele se acalmar. Depois disso, ele pode interagir com as pessoas de maneira calma e tranquila. Lembre, a gente constrói o estado mental que a gente quer viver. Então, se o seu cão está agitado e você também estiver agitada, essa equação nunca vai dar certo. Então, se ele é agitado, trabalhe em cima da calma. Ok, Suzana? Obrigado pela pergunta. Bom, pessoal, a segunda pergunta da semana vem da Andresa Paz. A pergunta vem pelo Facebook também. A Andresa pergunta: gostaria de saber o que fazer para que a minha cachorrinha não destrua meus vasos e o jardim. Bom, Andresa, a minha pergunta para você é: provavelmente a sua cachorra tem acesso livre ao lado de fora da sua casa. Ou seja, ela deve ter acesso ao jardim e aos seus vasos. Normalmente os cães destroem coisas ao redor da casa e no quintal quando eles têm um acúmulo de energia, um acúmulo de frustração. Ou seja, como é que está a rotina do seu cachorro? O que é que você normalmente faz com ele todos os dias? Você tem uma rotina de caminhada? Qual é o exercício físico que ele faz diariamente? Quando você sai de casa, onde que ele fica? Você tem horário para alimentação dele? Você tem horário para ele dormir? Você tem horário para ele ficar tranquilo num lugar fechadinho? Então é muito importante a gente lembrar que os cães precisam de uma vida estruturada. Então eu falo bastante nos meus artigos, inclusive nos meus vídeos, sobre estrutura de rotina. O que isso significa, né? Estrutura de rotina significa você acordar de manhã, você ter um horário para tomar café, você ter um horário para se exercitar, você ter um horário para ir trabalhar. Então os cães também precisam de uma vida estruturada. Sem isso eles ficam perdidos. Então eles nunca sabem o que esperar e nunca sabem o que vem depois. A vida deles pode ser muito tediosa e pode ser muito frustrante. Então, no caso do seu cão, que está destruindo coisas no jardim, está destruindo o seu jardim, os seus vasos, eu acho que a minha sugestão para você seria: insira um pouco de estrutura na vida dele. Acorde de manhã cedo, faça uma caminhada com ele, 45 minutos, 1 hora. Quando você voltar para casa, ofereça água, deixe ele num lugar mais tranquilo. Se você ficar fora de casa o dia inteiro, o interessante seria ter alguém que viesse no meio do dia para levar ele para fazer mais uma próxima caminhada. Quando você estiver em casa com ele, ao invés de você deixar ele do lado de fora com acesso aos vasos e ao seu jardim, faça alguns treinos com ele de controle de impulso, muito parecido com a pergunta anterior que a gente acabou de responder.
O controle de impulso serve para os cães segurarem esse impulso natural de fazer alguma coisa, destruir alguma coisa, ou ter acesso a alguma coisa. Destruir vasos e plantas naturalmente acontece quando o cão está entediado, tem muito o que fazer. Eu tenho certeza que se você inserir pelo menos 2 caminhadas por dia, e se você fizer uma série de exercícios com ele dentro de casa, e você começar a estruturar um pouco mais a vida dele, você vai ver um resultado que é um cão um pouquinho mais calmo, mais tranquilo. Eu aconselho as pessoas a terem horário para alimentação dos cães. Eu não acho legal deixar o pote de comida no chão para o cão comer a qualquer hora do dia. Isso é mais um passo para você ver um cão mais ansioso, mais agitado, menos confortável no espaço dele, porque ele não tem regra, né? Então a gente tem que estabelecer algumas regras para a gente ter um cachorro mais tranquilo. É ótimo que você tenha um espaço com um jardim para o seu cão ficar, mas se você não direcionar ele em relação ao que fazer com esse espaço, o que provavelmente você vai ver é um comportamento destrutivo. Então, trabalhe um pouco os seus exercícios dentro de casa. Dá uma olhada nos vídeos que eu postei anteriormente com alguns exercícios que você pode fazer dentro de casa mesmo, que é ensinar ele para ir até um lugar, sentar e ficar durante um período de tempo específico. Não esqueça de exercitar seu cão, nem que as suas caminhadas não sejam tão longas, mas é importante que você as faça. Os cães precisam sair, eles precisam experimentar o mundo, eles precisam respirar o lado de fora. Se o seu cão não tem nada para fazer, muito provavelmente ele vai ter um comportamento destrutivo. Então, a outra sugestão que eu te dou também eu não sei exatamente como que é a sua rotina com ele. Ele dorme dentro de casa, ele dorme fora de casa. Minha sugestão seria, quando ele estiver do lado de fora, supervisione. Porque é muito difícil a gente corrigir um comportamento quando a gente não está lá na hora. E a verdade é que os cães não sabem o que fazer na sua casa. Eles não vêm prontos, né? Eles não vêm com um manual de instrução, é assim que acontece. Então, para lidar com o jardim ou ambientes externos, eles precisam ser instruídos. Você precisa estar lá, porque você só pode corrigir se você pegar ele fazendo o comportamento naquele minuto. 3 minutos depois, ele já não vai entender porquê da correção. Então, resumindo, meu conselho para você é: crie uma estrutura de rotina legal para ele, de preferência 2 caminhadas diárias. Coloque a sua alimentação e tudo que acontece no dia dele no horário. Então, se ele come 2 vezes por dia, você senta, coloca a comida dele, você participa desse ritual, ou seja, você fica junto enquanto ele se alimenta. Assim que ele terminar de comer, tira o potinho, guarda na próxima alimentação a mesma coisa, e ao longo do dia treine com ele, faça exercícios curtos, algumas sessões de 10, 15 minutos por dia vão te ajudar bastante. Se precisar de mais ajuda, entre em contato com a gente, tá bom? Bom, pessoal, vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta vem do Facebook pela Jaqueline Bittencourt. A Jaqueline pergunta: como faço para meus filhotes de pequinês pararem de comer as fezes? Já fiz tratamento com medicação e não resolveu. Bom, Jaqueline, na minha experiência eu vejo muitos cães que comem fezes por um motivo comum, que é para limpar o ambiente onde eles estão. Isso não quer dizer que você não limpe o ambiente com frequência, mas talvez não seja com a frequência com a qual o seu cão precisa. As mães, quando têm os bebês, normalmente elas comem as fezes dos filhotes nas primeiras semanas, ou logo quando eles começam a evacuar, para manter o ambiente deles limpo. Então os cães não estão acostumados a conviver ao redor, não é natural para eles conviver ao redor das próprias fezes. O que acontece? A cropofagia ela pode surgir por uma série de razões, mas o mais importante é você não focar em por que ela surgiu e focar, na verdade, em como corrigir esse comportamento. Lógico, a gente sabe que é um comportamento super desagradável, ninguém quer um cão que come fezes. Mas o mais importante é você supervisionar. Infelizmente, você não tem muito o que fazer a não ser que você esteja ali na hora que acontece. Então, minha pergunta é: eles comem as fezes assim que eles fazem, uma coisa automática, de repente ao longo da noite as fezes ficam na fraldinha ou no jornal, eles vão lá e comem. É preciso que a gente identifique exatamente o padrão desse comportamento. Preste atenção, eu não sei a idade deles, mas não sei se eles já estão saindo na rua ou não. Mas é importante que, se eles não estiverem saindo na rua ainda e você estiver num ambiente fechado com eles, é importante que você sempre supervisione e fique de olho neles, para você poder corrigir quando isso acontecer. Como eu não sei a idade deles, eu não sei exatamente qual seria o melhor formato para você, mas filhotes a partir de 2, 3 meses já podem ser condicionados com a caixa de transporte. Isso te ajudaria muito,
Quando você condiciona um filhote com a caixa de transporte se transforma no lugar onde ele dorme. Então ali dentro ele vai manter o espacinho dele limpo e você vai direcionar ele para onde você quer que ele faça as necessidades dele. O seu caso tem muito a ver com a dinâmica e a rotina do seu espaço, da sua casa. Mas o melhor conselho que eu posso te dar é supervisione. Quanto mais tempo você supervisionar eles, mais oportunidades você vai ter de corrigir quando isso acontece. E fique atenta de quanto em quanto tempo você está limpando a região onde eles fazem xixi e cocô. Filhote vai muito no banheiro, com muito mais frequência do que os cães adultos. Então é importante que você mantenha esse ambiente limpo e supervisione. O que você vai ter que fazer é pegar o cachorrinho fazendo isso no ato para que você possa corrigir. Dizer não e tirar ele e, eventualmente, você conseguir limpar as fezes sempre antes disso acontecer. No caso de comer fezes, gente, é o típico caso onde você realmente tem que criar uma associação negativa. O que eu quero dizer com associação negativa? Você pode dar o susto que eu quero dizer é você dizer não, justamente na hora que ele se aproxima do cocô. Ah, mas eu não quero assustar meu filhote? Bom, é melhor que você crie uma associação significativa naquele exato momento do que você ter que conviver com isso a vida inteira, porque o seu filhote também é super ruim. Então, preste atenção no seu ambiente, crie a associação negativa correta, que é você corrigir naquele exato momento e pronto, no momento seguinte está tudo bem. Você direciona ele para o que você quer que ele faça e você se mantém calmo e tranquilo. Então não é uma questão de ser agressiva ou de ser violenta com o cachorro. Às vezes é simplesmente um tom de voz diferente que você usa naquele momento que você marca que aquele comportamento é negativo. Ok? Vamos para a quarta pergunta, pessoal. A quarta pergunta vem no Facebook pela Kátia Rivite Félix. Kátia pergunta: tenho muitas perguntas, mas o problema mais complicado é que tenho 3 cães dentro de casa, que lá tem muito, por qualquer barulho. Já não recebo mais visitas em casa, principalmente por isso. Bom, Kátia, você tem 3 cães, você tem uma matilha, né? Então, cães que têm o hábito de latir excessivamente, principalmente para visitas ou para qualquer barulho que seja, isso é um sinal de cães extremamente ansiosos, excitados, agitados. Pode ter um traço de insegurança na personalidade deles ou de alguns deles. Quando você vê esse comportamento em conjunto, normalmente um dos cães está desencadeando esse comportamento, os outros vão junto. O mais importante para você agora é o seguinte: você vai ter que criar uma rotina diferente para esses cachorros e você vai ter que separadamente treinar os 3 e recondicionar os 3 essas questões de barulhos. Eu não sei se você usa, mas seria interessante você usar caixas de transporte, uma para cada um deles, para quando você estiver fazendo um treino com os outros, cada um dos dois estarem nas suas respectivas caixas nesse meio período. É complicado porque a sua pergunta é muito genérica, então ela pode surgir de uma série de fatores. Primeiro, considere a rotina e a estrutura que você tem dentro de casa para esses cães. Qual que é a rotina deles, o que é que eles fazem ao longo do dia, qual a programação dos cães. Eles acordam de manhã, eles fazem o que ao longo do dia? Você tem horário para alimentação, você tem horário para caminhada, quais são as regras que você especificou para dentro da sua casa, ou se você não tem nada disso. Se você não fez nenhum trabalho de fundação, se seus cães não conhecem nenhuma regra, não seguem nenhuma rotina específica, você tem bastante trabalho pela frente. Você vai precisar recriar todo esse contexto para eles, porque senão você realmente vai viver uma vida de isolamento. Nenhum de nós quer ter cães para se isolar, pelo contrário, os cães são animais extremamente sociáveis e uma das grandes vantagens de você ter um cachorro é você conhecer mais pessoas, você se integrar mais no mundo, fazer mais amizade, estar mais dentro do contexto social. No seu caso, eu vou pedir para você, se possível, entre em contato comigo, a gente pode agendar uma consulta, porque se você tem uma série de problemas com os 3, é interessante que a gente faça um programa de treinamento específico para que você consiga recondicionar esses 3 cães. Se você não pode fazer isso agora, assista meus vídeos, entra no meu canal do YouTube, você vai ver alguns exemplos de alguns exercícios que você pode tentar fazer em casa. Mas é como eu te falei, o treino que você vai precisar fazer, você vai precisar trabalhar com um deles, com os seus cães, um de cada vez. O que você pode fazer com eles 3 juntos, eu não sei como que eles são na rua, mas seria interessante eles fazerem caminhadas juntos. Mas parece para mim também que as regras também não estão muito claras para eles, né? Essa coisa frenética, essa explosão vocal que os cães fazem quando uma pessoa nova chega em casa, justamente mostra que eles
por insegurança ou por alguma outra característica, eles sentem que eles precisam controlar essa possível invasão, vamos dizer assim. Então, talvez a sua presença não esteja sendo forte o suficiente para definir, tá bom, tocou a campainha, agora eu quero que você faça isso. Então, você precisa buscar um pouco dentro de você essa coisa da liderança e da tranquilidade para lidar com o caos que está acontecendo ao seu redor. Mas se você tem uma série de problemas específicos, como você falou, entre em contato com a gente, entra no site www.educaçãocanina.org, entra na parte de serviços, você vai ver os pacotes que a gente tem, os serviços de programa de treinamento, porque você pode sim viver tranquilamente com 3 cães em casa. Eu vivo com 4, na verdade, mas é uma questão de você estabelecer as regras e deixar claro qual a sua expectativa e qual a rotina que esses cães vão ter. Sem isso, muito provavelmente você vai viver um caos. Então, dá uma olhada nos vídeos, lê os artigos. Se você precisar de ajuda, entre em contato com a gente, tá bom? Mas lembre-se, o caos dentro de casa pode ser revertido se você tiver liderança, tranquilidade e calma para estabelecer suas regras, ok? Vamos para a quinta pergunta, pessoal. Quinta pergunta veio da Silvia Chinaman. Silvia diz: bom dia, gostaria de saber como eu posso ajudar meu cachorro a parar de comer cocô da minha gatinha. Olha, Silvia, sua pergunta é parecida com a pergunta que a gente teve da Jaqueline. Na verdade, a diferença é que ao invés de comer cocô de um outro cachorro, ele está comendo o cocô de um gatinho. O que eu vou te falar é muito parecido com o que eu falei para ela. Na verdade, comer fezes muitas vezes é uma questão de manter o espaço limpo. Pode ser um traço de dominância, pode ser um traço de hierarquia aí, mas a questão é o seguinte: não é muito válido a gente elaborar por que isso acontece, porque por que isso acontece não vai mudar muita coisa. O que a gente tem que entender é como interromper. Então a minha pergunta é: o seu cão tem acesso à caixinha de areia ou espaço onde o seu gatinho faz xixi, cocô? Se eles conviverem bem, ótimo. A intenção não é interromper o convívio social do seu cão, do seu gato. Mas é importante a gente entender que tipo de espaço a gente permite que o nosso cão tenha acesso livremente ao longo do dia. Corrigir o problema de comer fezes, você só pode corrigir se você pega o cachorro fazendo o ato naquele momento. Se você não está presente, você não tem muito o que fazer. Se você está presente, você tem que criar uma associação negativa para comer cocô, porque comer cocô é uma coisa ruim, sim. Mas perceba também se a rotina do seu cão está sendo bem preenchida, se ele se exercita bem, como é que é a rotina dele dentro de casa e como é que está a sua dinâmica na sua postura com o seu cão. Você estabelece as regras, ele segue, como que ele lida com vocês dentro de casa, qual a relação dele com o gato. É uma relação tranquila, pacífica, eles brincam normalmente, ou existe um certo desafio, ele toma o lugar do gato, o gato toma o lugar dele. Eles podem de alguma forma também estar se desafiando. Então é preciso entender um pouco melhor esse quadro, mas a verdade é: cães que comem fezes têm que ser corrigidos, sim. Isso é um péssimo hábito, pode fazer mal para a saúde do seu cão, com certeza. Supervisione. Se você não pode supervisionar ele o tempo inteiro, dá uma olhada no vídeo que eu fiz sobre caixa de transporte. Caixa de transporte é uma excelente ferramenta que pode evitar, entre outros problemas, esse que está acontecendo com você. Se o seu cão não tiver acesso ao cocô do gato, provavelmente ele não vai comer. Então a caixa de transporte é uma excelente ferramenta. Dá uma olhada no nosso vídeo, no canal do YouTube tem, no nosso site também está lá o vídeo sobre os benefícios da caixa de transporte. Basicamente é isso, você vai ter que supervisionar, criar regras e estabelecer quanto tempo que você quer que o seu cão tenha acesso livre à casa enquanto ele ainda não sabe como se comportar. E o fato dele comer o cocô do gatinho demonstra que ele ainda não sabe exatamente o que fazer naquela situação. Então esqueça o porquê e vamos para a correção, vamos para o que a gente pode fazer para corrigir. Independente do que está acontecendo, vamos agir em cima. Então fique de olho, supervisione e quando acontecer, tenha certeza que você está fazendo a correção do jeito certo, sem perder a cabeça, sem perder o seu equilíbrio, sem você ficar com raiva, é simplesmente não, acabou, tira ele do espaço e pronto, a vida continua normal. E simplesmente tem que entender que aquilo não é permitido e não é negociável, ok? Se precisar de ajuda, entra no nosso site, dá uma olhada nos textos, nos artigos e nos vídeos. E se você quiser, tem os nossos serviços também, os programas de treinamento e consulta comportamental que a gente pode ajudar mais de perto, tá bom? Bom, pessoal, a próxima pergunta vem pelo Facebook também, da Miriam Pinheiro.
Miriam diz, bom dia, eu cuido da pitbull do meu filho. Ela é muito carinhosa, mas só fica contente depois que puxa a gente pela roupa toda, aquela festa que só eles sabem fazer. Como ela é grande, só o meu filho sai para passear com ela. Aí aquela gritaria, ela acorda todos os cachorros da vizinhança. Obrigado, o que fazer? Bom, Miriam, os pitbulls são cães muito carinhosos, são muito amorosos, muitos deles são super sociáveis com pessoas. Então, o que você está descrevendo é a característica comum de um pitbull agitado, excitado, né? Ele expressa essa satisfação de uma maneira meio bagunçada, vamos dizer assim. O que acontece? Você diz que ela puxa você quando ela te encontra, puxa sua roupa. Então, na verdade, é o seguinte, a gente não pode confundir alegria com indelicadeza, né? Com uma quebra de regra de etiqueta. A gente sabe que ela provavelmente é uma cachorra super dócil, super tranquila, mas o que ela está fazendo com você é uma falta de respeito. Na verdade, os cães não se cumprimentam assim. Eles não se brutalizam na forma de se cumprimentar. E mesmo que a intenção dela seja a melhor do mundo, o fato é ela estar desrespeitando o seu espaço íntimo, que é o seu corpo, e puxando a sua roupa, né? Então, na verdade, está faltando uma postura sua mais firme para não permitir que isso aconteça. O fato dela ser uma cachorra difícil de andar na rua é só um reflexo da maneira como ela age dentro de casa. Então, o que ela fez com você, o que ela faz com você em casa, é exatamente o que ela repete na rua. Então, a gente tem que ver isso não como um cachorro alegre, mas como um cachorro que não está sendo bem educado. Então, você tem que corrigir sim. Ela pode te cumprimentar. Como que ela pode te cumprimentar? Ela pode vir até você, balançar o rabo, com o corpo baixo e te cheirar. É isso. Não pode passar disso. Qualquer coisa mais do que isso, você tem que corrigir. Por quê? Eu estou sendo muito severa? Não. Eu estou zelando pela sua relação com ela. Se você conseguir trazer ela para um estado mais calmo dentro de casa, com certeza você vai ter menos problemas com ela quando você sair com ela na rua. Então, lógico que ela já está tendo uma vida um pouco mais limitada, porque só o seu filho consegue passear com ela. Se você conseguir orquestrar melhor a regra dentro de casa e como ela te cumprimenta, amanhã você também vai ser capaz de andar com ela. Então, nutrir um estado mais calmo para um cachorro é extremamente benéfico. Às vezes a gente nutre uma coisa que a gente não quer e a gente acaba isolando o cachorro no mundo sem necessidade. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, ensaie uma nova relação com ela. Quando ela chegar e você tiver que ficar com ela ao longo do dia, não faça festa para ela. Quando ela chegar, ignore ela. Tenha uma postura mais firme, tenha uma postura mais fria mesmo. Essa é a palavra. Deixe que ela trabalhe um pouco mais pela sua atenção. Como? Ela vai ter que pensar em como que ela vai fazer para ganhar a sua atenção de volta. Para ganhar a sua atenção de volta, ela vai ter que estar calma. Então, assim, as primeiras vezes que você ensaiar isso, ela vai demorar. É muito parecida com a primeira pergunta que a gente teve aqui, que foi a da Suzana. Então, a excitação, a agitação, no final das contas, ela não traz muitos benefícios para o cachorro, porque por mais que você goste dela, você já criou uma limitação, você não consegue sair com ela na rua. Então, uma cachorra mais calma dentro de casa é uma cachorra mais calma na rua. Mas é muito mais fácil você ensaiar isso em casa, que você tem menos distrações do que na rua, quando você tem outros cachorros latindo, pessoas e carros. Então, primeira lição é: vamos ignorar o cachorro quando chegar em casa, vamos respirar fundo, tocar a sua rotina e deixa ela se adaptar na sua vida. Não permita jamais que o cachorro pule em você e rasgue a sua roupa. Isso é péssimo, é um péssimo hábito para se nutrir num cachorro, principalmente num cão maior, que pode realmente te machucar. Na verdade, nenhum cão deveria ter esse hábito, mas a gente tem que prestar muita atenção ao que a gente permite que seja feito. Então, interrompa, seja firme e mantenha uma relação equilibrada com ela. Você é a pessoa que ela vai seguir ao longo do dia. Você dá as ordens e ela te segue. Assim, vocês duas vão conseguir ter uma relação bem mais tranquila. Com certeza ela vai te respeitar bem mais. Você vai economizar um pouco em roupa e, eventualmente, você vai conseguir sair com ela, ok? Bom, pessoal, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta vem da Mércia Melo Matsui. A Mércia pergunta: passeio com o Golden todos os dias. Ele é super manso, mas puxa demais na coleira e quando vê outro cachorro quase me arrasta. O que fazer nessa situação? Olha, Mércia, muitos Goldens são extremamente dóceis, são cães super tranquilos, mas eles são cães que têm bastante energia. Alguns têm muita excitação quando vêm outros cães.
O que acontece? Quando você tem que prestar um pouco de atenção em como que você está conduzindo esse passeio com ele. Que tipo de equipamento você está usando, que tipo de guia você está usando, você deixa ele andar na sua frente, você deixa ele cheirar tudo que ele vê pelo meio do caminho, quanto de liberdade você está dando a ele ao longo dessa caminhada. Normalmente a gente traz muita ênfase para o momento da caminhada onde a gente tem problema, mas a gente esquece de olhar o quanto de liberdade a gente está dando para o animal chegar nesse momento. Então, o que acontece com você é só uma consequência de uma falta de estrutura que está acontecendo nessa caminhada. Se você está tendo tanta dificuldade e o cão está te puxando tanto na guia, está na hora de você rever que tipo de equipamento você está usando. Se você só está usando uma coleira lisa, que é a coleira que fica presa à medalhinha de identificação com a guia, está na hora talvez de você repensar em usar um equipamento diferente. Provavelmente usar um enforcador ou uma guia unificada. Esse equipamento, eu tenho um vídeo legal sobre como ajustar a guia unificada no pescoço do cão. Você pode usar ela um pouco mais curta e frouxa do seu lado, para que você tenha mais controle. Golden é um cachorro grande, mas ele não é um cachorro tão difícil de você orientar. Se você estiver usando o equipamento do jeito certo, você vai conseguir interromper. Mas o mais importante é, não espere o momento acontecer. Então, você não pode sair com ele e deixar ele cheirar todas as graminhas, cheirar todos os postes, cheirar todas as pessoas, cumprimentar todo mundo. E na hora que ele vê outro cachorro e ele for realmente te puxar, você interromper. O que você tem que fazer é estruturar essa caminhada. A partir do momento que você pegou ele para sair, ele tem que andar do seu lado ou atrás de você. Regule o tempo de liberdade que ele tem ao longo da caminhada, tá? Não é porque o cachorro não cheira tudo na rua que ele não está se divertindo. Defina quantas vezes ao longo da sua caminhada você vai parar e permitir que ele explore e faça xixi e cocô. Mais de 3 ou 4 vezes é demais, dependendo do tempo que você anda com o seu cachorro. Uma caminhada de 1 hora, você não precisa parar mais do que 4 vezes. A intenção é você exercitar o cão. Ele já está explorando o mundo exterior, ele já está sentindo todos os cheiros, ele já está vendo bastante coisa diferente. Você tem que trabalhar isso, controle de impulso. Cães que tem essa característica que você tem, podem causar um acidente. Você pode cair, você pode se machucar, de repente ele pode se aproximar de um cão de uma maneira muito agitada e eventualmente acontecer uma briga entre os dois. Então, seu papel é estruturar essa caminhada para que ela seja segura para você e para ele. Então, talvez esteja na hora de você trocar o seu equipamento e preste muita atenção na sua postura. Não deixe um cão que tem a capacidade de te derrubar andar na sua frente ou fazer uma caminhada de forma desgovernada. Você está se colocando em risco e está eventualmente colocando ele e outras pessoas também. Então, revise o equipamento. Esteja sempre calma quando você for buscar ele, respire fundo, não faça muita festa quando você vê-lo, ignore um pouco mais, está na hora, aquele momento do passeio é um momento de liderança, é uma atividade de liderança, onde você tem que mostrar para ele onde você vai para ele te seguir, e coloque o equipamento do jeito certo, mantenha ele do seu lado e corrija nos pequenos detalhes. Então, não espere para corrigir só quando ele for correr atrás de outro cão. No momento que ele se distrair de você, no momento que ele de repente achar alguma coisa do outro lado da rua mais interessante que você, aquela virada de cabeça que você vê que ele já quer ir, ali você já corrige. Então, é mais fácil você corrigir nos pequenos detalhes do que você esperar a explosão acontecer para você tentar intervir. Então, nesses pequenos detalhes, as suas correções são simples e a única coisa que você quer dizer para ele é: não deixe isso para lá, preste atenção em mim, vamos continuar a nossa caminhada. É isso. Não tem raiva, não tem grito, não tem nada disso. É só: ei, olhe para mim, vamos continuar. Tá? Preste atenção na sua postura. Eu tenho certeza que você tem tudo para fazer essa caminhada se tornar mais prazerosa para vocês dois. Tá bom? Próxima pergunta, pessoal, vem do Facebook da Michele Fernandes da Silva. Michele pergunta: meu cão tem um baixo nível de energia. Ele passeia e treina comandos todos os dias. É um cão bem equilibrado para sua raça, mas quando está em casa, dorme além do normal e os passeios ultimamente tem que ficar puxando ele até o final do percurso. Porém, não acontecia isso antes. Ele é um Beagle, tem 4 anos. Sempre teve um nível de energia baixa desde que eu adotei com 1 ano. Tenho receio que ele fique com peso excessivo. Existe algum treinamento para aumentar o nível de energia do cão? Michele, ótima pergunta sua, tá? O que acontece? A gente não pode rotular as raças com níveis de energia específicos. É bem raro, normalmente todos os Beagles são super agitados. O seu caso é um pouco diferente.
Se ele sempre teve um nível de energia baixo e você está notando que agora ele está um pouco mais letárgico do que o normal, a primeira coisa que você tem que fazer é levar ele no veterinário e ver se não existe nenhuma questão de saúde envolvida. Alguns cães desenvolvem problemas hormonais entre 3 e 4 anos, o que faz com que o organismo deles desacelere bastante e eles fiquem um pouco menos tolerantes à atividade física. Você tem que considerar também essa época do ano. Tá verão, agora está no verão, está muito quente, as temperaturas altas fazem com que alguns cães se sintam muito desconfortáveis na rua. Se você eliminar qualquer questão médica, no caso dele, e se você estiver fazendo seus passeios cedinho ou à noite, em horários que são mais frescos, na verdade você vai ter que entender exatamente o que é que funciona para o seu cão. Não existe a gente aumentar o nível de energia de um cão que não tem. O que existe é a gente recondicionar ele fisicamente. Então alguns cães têm uma energia mais baixa, mas na verdade é uma questão de condicionamento físico. Então é como você pegar uma pessoa que nunca fez atividade física e você coloca ela na academia. Nas primeiras 3 semanas ela vai sofrer bastante, mas depois os músculos dela vão se condicionar, ela vai começar a pegar o ritmo, vai conseguir andar mais, né? Ou fazer mais exercício. No caso dele, você realmente tem que ver, se não existe nenhuma questão médica envolvida e a questão não é a temperatura alta, você tem que ver o que é que funciona para ele, como são suas caminhadas e se realmente ele não está te mostrando que ele não consegue ir mais do que isso. Alguns cães têm limitações, gente. Eu tenho 4 cães em casa com níveis de energia diferentes e resistências físicas diferentes também. Então, para alguns deles é normal andar durante 1h30 ou 2, para outros 40 minutos é muito. Então, às vezes são características do cão, mas não deixe de verificar com o seu veterinário se não existe nenhuma questão de saúde envolvida, tá bom? Caso não exista, você vai ter que adaptar exatamente o que é que funciona para o seu cão. Tem que ver se a sua caminhada, se o que ele está te mostrando realmente é um cansaço físico excessivo ou se ele está sem vontade. Se ele estiver sem vontade, tente levar ele em lugares diferentes. Às vezes o cachorro que está acostumado a fazer a mesma rota todos os dias, fica meio entediado e perde interesse pela caminhada. Mas se você diversificar, levar ele para caminhar num lugar diferente, você vai ver uma reação um pouco mais curiosa, né? Ele vai ficar um pouco mais, oba, esse lugar eu não conheço. Então faz essas tentativas e não esquece de falar pra gente o que aconteceu depois. Pessoal, a próxima pergunta vem do Lucas Souza Teles, pelo Facebook. Ele pergunta, por que quando a minha cadela fica muito feliz ou com muito medo ela faz xixi? Tem algum tratamento? Olha, Lucas, a sua pergunta é bastante comum. Cães muito inseguros ou muito tímidos normalmente urinam no momento de excitação. O que são momentos de excitação, momentos de dúvida, né? Aquele momento de expectativa, né? Que é a palavra certa. Você chega em casa, é aquela expectativa, ele chegou em casa e agora? Ou ele tem medo de alguma coisa, ele retrai, e faz xixi. Os cães que têm essa postura são extremamente inseguros, tímidos, nervosos, às vezes têm muito medo das coisas ao redor deles. Como lidar com cães que têm essas características? Primeiro, você tem que ser uma pessoa um pouco mais calma e um pouco mais firme. Se seu cão reage assim, o mais neutro que você puder ser, melhor vai ser para ele. Então, você tem que ser um neutro de maneira positiva. Então, quando você chega em casa, evite olhar diretamente para os olhos dela, evite falar e se direcionar para ela. Como eu falei numa das outras perguntas anteriores, chegue em casa e faça sua rotina e ignore um pouco ela. Se todas as vezes que a reação que ela tem é essa, ela precisa de espaço. Então, alguns cães não reagem bem na invasão do espaço, ou mesmo quando uma pessoa nova chega. Então, como ela não tem certeza do que está acontecendo ao redor dela, ela acaba soltando a bexiga e fazendo xixi. Isso é um hábito que não é legal, ninguém quer conviver com isso o tempo inteiro. Você tem que limpar um xixi do cachorro na casa. E para o cachorro é um estresse absoluto o tempo inteiro. Então dê espaço a ela. Quando você chegar em casa, dê espaço. Não vai exatamente falar com ela. Faça sua rotina e espere um tempo para depois você interagir com ela um pouquinho. A questão do medo das coisas que ela tem, seja medo de barulho, fogo, chuva, bomba, é um pouco da mesma coisa. O que você não pode fazer é nutrir. Eu sei que a gente fica com muita dó e ninguém quer ver um cachorro tremendo de medo. Mas a verdade é, se você nutre aquele momento, ele só vai ficar com mais medo ainda. Pense o seguinte, quando a gente tem dificuldade na vida, ou como nós somos crianças, a gente tem que aprender a passar por situações que são desconhecidas, né? Lógico que no primeiro momento a gente se sente um pouco inseguro, mas a verdade é, você tem que passar. Para você perder o medo, você tem que passar por aquilo. Então você tem que quebrar isso em etapas para o animal. Se ela tem medo
eventualmente de chuva, você pode começar a condicionar ela com o barulho da chuva dentro de casa, num ambiente calmo. Não espere o dia que vai chover. Pegue o seu computador, ligue, bote no YouTube barulhos de chuva. Você vai escutar barulhos de chuva. Pegue ela na guia e ande com ela pela sua sala. Numa distância pequena, não precisa ir mais do que isso. O que é que você quer? Que ela condicione o barulho da chuva à tranquilidade. Então você vai ter que recriar todas essas associações com coisas que ela tem medo. O que é que vai ajudar? Vai ajudar muito se você aprender a respeitar o espaço dela, você e as visitas, as pessoas que normalmente convivem com ela. Quando você sair na rua, mesma coisa. Advogue por ela. Se ela se sente desconfortável com uma série de situações, não é que você vai fugir das situações, mas torne essas situações mais confortáveis para ela. Como? Se ela não fica tão tranquila quando as pessoas se aproximam dela, não permita que as pessoas se aproximem dela. Então diga para as pessoas, olha, minha cachorrinha está em treinamento, ela é um pouco nervosa, um pouco insegura, eu vou pedir para você não se aproximar dela. Só isso. Então, crie situações onde você possa ter um cenário que ela vai dar certo. Então, o ensaio do barulho de chuva na sua casa é um ensaio. Se você tiver, ou se você puder adquirir uma esteira ergométrica e ela fazer esses exercícios enquanto ela escuta esses barulhos que deixam ela desconfortável, melhor ainda. A esteira é super legal para cães inseguros porque ela faz com que o cachorro se movimente para frente. Ou seja, ele não tem como retrair. E é importante ela fazer isso enquanto ela escuta, no fundo, barulhos que antes a deixavam desconfortável. Então, dá uma olhada no vídeo que eu tenho sobre esteira ergométrica, que é super legal. E tem um artigo super bacana no site que fala sobre cães inseguros. Então, dá uma lida nisso e preste muita atenção em você. Às vezes a gente inconscientemente nutre comportamentos que não são tão legais dos nossos cães. Que muitas vezes, dentre eles, estão insegurança, timidez, medo, nervosismo e desconforto, né? Então, às vezes, a gente também não ajuda muito quando a gente pega o cachorro e faz, tá tudo bem. Então, faça o ensaio de chegar em casa e sair de uma forma mais neutra, instrua suas visitas a como lidar com ela e perceba o espaço ao redor dela. Dê um pouco mais de espaço para ela e você, de repente, vai ver uma mudança já significativa em como ela vai reagir em relação a todas essas coisas, tá bom? Próxima pergunta vem da Marta Lúcia, pelo Facebook. A Marta pergunta, como faço para o meu dálmata parar de latir quando vê pessoas passando na rua ou chegando na minha casa? Bom, Marta, eu estou supondo que o seu dálmata fica, talvez, na sua garagem. Deve ter uma grade onde ele tem acesso, ele pode ver as pessoas que passam na rua. O que é a minha sugestão? Cães que latem para o que passa pelo portão, pessoas que vêm e vão, normalmente são cães que não têm tanta atividade mental e física ao longo do dia e a única distração que eles têm é esse vai e vem da rua. Acontece muito com cães que têm o hábito de passar muito tempo no portão da frente das casas. Minha sugestão para você seria, revise a rotina do dia a dia dela. Seria interessante ela ter, de repente, um passeador, alguém que pudesse pegar ela 2 vezes por dia para fazer uma caminhada legal. E jogar um pouco para fora o lado físico, da energia física, né? O segundo passo para você é fazer alguns exercícios de controle de impulso no seu portão mesmo. O que você pode fazer? Põe ela na guia e fica com ela nessa região, que provavelmente deve ser a frente da sua casa que tem um portão. Recondicione ela quando todas essas pessoas passarem. Tem uma série de maneiras que você pode fazer isso. Eu não sei qual a intensidade dela quando ela late para as pessoas. Quando o cão não é tão intenso assim, você pode fazer um contracondicionamento até com comida. Então, todas as vezes que uma pessoa passar, você traz ela na guia para você e você oferece alguma coisa que ela gosta. Mas, esse treinamento é para cães pouco intensos. Cães que demonstram muita intensidade, já no portão, já aquela coisa de eu vou te pegar ou você não vai entrar aqui. Nesses casos, eu não usaria comida. Nesses casos, eu usaria algumas correções. Eu trataria isso com alguns treinamentos que, assim, se você der uma olhada, eu tenho muitos vídeos que eu falo sobre levar o cão para um lugar para ele ficar. Os vídeos dos tapetinhos. Coloque um tapetinho ou uma toalha, alguma coisa no chão que seja o lugar dela. Que seja um pouco mais afastado do portão, mas que ela continue vendo. E faça exercícios dela ficar nesse tapetinho. Você vai ter que fazer muita repetição para que isso se torne um hábito para ela, ou criar um espaço dela na garagem. Agora o que está acontecendo é,
ela está tomando conta desse espaço, ela está tendo um comportamento muito territorial, ou seja, essa é a garagem dela, essa é a casa dela, ninguém passa pelo portão dela, ninguém chega na casa dela. Então você tem que se impor um pouco mais e deixar claro para ela que ela não precisa fazer esse papel de guarda. Aquilo ali é um espaço de tranquilidade e as pessoas indo e vindo não vão ter intervenção nenhuma na vida dela. É uma questão de repetição, treinos e treinos e treinos diários. Então pense em duas coisas. Enriqueça um pouco mais a vida dela no lado físico, dá uma atenção cães que tem muita resistência física, eles conseguem fazer muito mais do que cães do dia a dia que a gente está acostumado a ver. Dálmata tem muita energia, muita disposição física, na verdade. E nunca esqueça de trabalhar o mental dela, né? Às vezes tem gente que não gosta muito de falar em relação a comandos, mas quando eu digo comandos, são condicionamentos que você pode usar de pequenos exercícios, que vem para o seu lugar, deita e fica. Se você conseguir fazer esse exercício todos os dias e criar duração, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, você vai ver o seu cão engajar mentalmente. Então não é só o físico, é o mental também. Crie rotina, mesmo que eu falei nas outras perguntas anteriores, rotina do dia a dia é importante. Se ela fica o dia inteiro ali fora, ela não tem nada para fazer, a única coisa que vai mexer com a mente dela são as pessoas que passam na rua. Então é importante que o cachorro tenha uma rotina todos os dias. Acordou de manhã, faz uma caminhada de 1 hora, volta e descansa, faz a primeira alimentação, faz alguns treinos, no final da tarde faz a mesma coisa. Você vê que cães que são engajados, física e mentalmente falando, são bem mais tranquilos. Então dá uma olhada na rotina dela, tá faltando alguma coisa aí, esse dia dela deve estar um pouquinho vazio. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá? Tem alguns programas que a gente oferece que são super interessantes para introduzir esses primeiros comandos que podem mudar a vida do seu cão.